Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de adolescência, puberdade e sistema endócrino, a parte 2 do conteúdo. Então na aula passada a gente estudou quais eram as etapas do desenvolvimento humano, que a gente viu que inicia lá no recém-nascido, na infância, e vai até o final da fase adulta com a velhice. E nesse período começam a apresentar diversas características que nosso corpo começa a apresentar, como é o caso, por exemplo, a puberdade, que acontece na fase da adolescência, como também a questão da menopausa, que acontece nas mulheres, lá no finalzinho da fase adulta. Então a gente vai ver que tudo isso acontece graças a uma questão do nosso sistema endócrino, que é principalmente a produção hormonal. Então a gente vai entender hoje agora como é que funciona essas etapas do nosso sistema endócrino e como é que funciona cada um. Então, o nosso sistema endócrino é formado por alguns órgãos, glândulas, que no caso a gente tem como principal a nossa hipófise. Então, a gente tem a hipófise, a tireoide, a tireoide, a gente tem as glândulas suprarrenais, a gente tem o pâncreas, e a gente tem os órgãos genitais, no caso a gente tem aqui os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Então, a gente vai ver que a hipófise, ela é a nossa glândula principal, que é a glândula que basicamente comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, vejam só. A glândula hipófise é o maestro do sistema endócrino, pois controla a produção hormonal das demais glândulas endócrinas. Os nomes são bem complexos. A hipófise está fixada na superfície inferior do hipotálamo, a partir de um curta haste. Então vejam só, aqui a gente tem o hipotálamo, que é essa parte do nosso cérebro, tudo isso aqui é do nosso cérebro, nosso encéfalo, e aqui a gente tem a hipófise, essa glândulazinha bem pequenininha aqui, certo? Então ela possui duas partes, que é a anterior, que é denominada de adenohipófise, e a posterior, que é a neurohipófise. A hipófise secreta 8 hormônios e, portanto, afeta quase todas as funções do nosso corpo. Então veja que essa glândula, a nossa hipófise, ela é uma das glândulas principais do nosso corpo, que ela vai comandar todas as outras. Mas quais são as outras? A gente já comentou agora, mas vamos especificar um pouquinho cada uma delas. A segunda é a nossa tireoide. A nossa tireoide é uma glândula, a glândula tireoide, ela é composta por muitas unidades secretoras chamadas de folículos. As células foliculares secretam e armazenam dois tipos de hormônios diferentes, que são os triiodotironina e o tetraiodotironina, que é a nossa T3 e T4. E basicamente elas têm uma função de controlar, de estimular o nosso ritmo metabólico das nossas células. Então as células elas trabalham graças à nossa função, o metabolismo das células. Então a gente sabe que todos os seres vivos, para eles terem vida, para eles conseguirem funcionar, eles precisam ter um metabolismo. É como se fosse, por exemplo, um celular, ele só funciona se ele tiver com uma bateria com carga. Então, nossas células também, elas precisam como se fosse dessa carga. Essa carga, de modo geral, é como se fosse nosso metabolismo. As células do nosso corpo só funcionam se elas tiverem um metabolismo, e esse metabolismo ele é estimulado, ele é controlado através entre outros fatores desses hormônios, como é o caso da T3 e T4, que tem características diferentes. Uma é mais rápida e outra ela tem um maior poder no trabalho de controle do estímulo também do metabolismo dessas células. Então, a nossa T3 e T4, entre outras funções, elas trabalham aí controlando o metabolismo das nossas células. A gente tem as glândulas parafoliculares, secretam os seguintes hormônios. A gente tem aqui a calcitonia, calcitonia, que regula o metabolismo de cálcio, principalmente suprindo o reabastecimento ósseo. Então, a nossa glândula a calcitonina, ela vai regular a produção e a absorção do cálcio nos nossos ossos. Na nossa tireoide também tem outra glândula, que é uma das funções dela também está relacionada com o cálcio, que é a nossa glândula paratireoide. Nossa glândula paratireoide, uma das funções dela é o controle do metabolismo nos nossos ossos. Então, a gente tem aí que basicamente a função dela é ter uma relação entre os cálcios que vão estar
no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea e nos nossos ossos. Então, a função da nossa glândula paratireoide é a produção de hormônios que conseguem regular esse cálcio que vai estar tanto na nossa corrente sanguínea quanto também nos nossos ossos. Pulando para a nossa glândula suprarrenal, nossas glândulas suprarrenais elas vão estar, como o nome já diz, na parte superior do nosso rins. Então, só relembrando aqui a estrutura dos rins, a gente consegue identificar que, além das glândulas suprarrenais, que vão estar dos dois lados, os nossos rins, que vão estar dos dois lados, a gente tem aqui a veia cava inferior, a gente tem a aorta, a gente tem a uretra, a gente tem a veia renal e a gente tem a artéria renal. Então, as nossas glândulas suprarrenais, a função dela é qual? Então, ela é uma glândula com a dualidade anatômico-funcional representada pela medula e pelo nosso córtex cerebral. Então, ela tem a função de produzir hormônios que vão nos ajudar a ter um bom funcionamento da nossa estrutura corporal, que vai desde controle do nosso cérebro ao controle do nosso corpo, como, por exemplo, a produção do hormônio adrenalina e noradrenalina. Para que servem esses dois hormônios? Vocês já devem ter ouvido falar, nem que seja só da adrenalina. A adrenalina, uma das funções dela, é fazer com que o nosso ritmo cardíaco acelere, consequentemente, a nossa circulação sanguínea ela vai aumentando, e isso ela faz com que a gente consiga ter uma maior resistência. Então, ela é uma glândula que é aquela glândula de medo. Quando você sente um medo, a gente está liberando a adrenalina no nosso corpo para que a gente consiga ter uma maior dispersão de sangue para as partes mais importantes do corpo. Uma observação que não sei se vocês já perceberam. Quando você tem medo, às vezes você fica com frio na barriga, não é verdade? As pessoas até falam, né? Que você tem medo, está ansioso, está... enfim, com alguma sensação estranha, às vezes a gente sente um frio na barriga, que é porque o sangue que vem para essa parte aqui, que ajuda o nosso sistema digestório, ele pensa, se eu estou com medo, o meu sistema digestório ele não é tão importante nesse momento. Vamos focar nas partes importantes, que é o quê? Se eu estou com medo, eu não sei o que é, eu vou colocar mais sangue nos meus pés, nos meus braços, na parte que consegue me sustentar, para eu conseguir correr, para eu conseguir lutar. Então, é a adrenalina do medo, além da adrenalina da resistência. Então, ela, entre outras funções, ela tem essa característica de colocar a gente em um modo de defesa. Já a noradrenalina é como se essas duas substâncias fossem liberadas ao mesmo tempo, porque uma dá essa sensação de frio na barriga para jogar o sangue para as partes do corpo mais importantes, enquanto a noradrenalina ela vai para o nosso cérebro e ela nos dá, entre outras funções, uma melhor percepção, uma melhor atenção. Então não adianta a gente ter uma liberação de adrenalina no nosso corpo para a gente ficar mais resistente e a gente ficar meio que perdido, ficar meio que sem atenção. Porque se você está com medo, o que a gente pensa se eu estou com medo, eu vou ficar meio que agitado, sem saber o que fazer. Aí vem a noradrenalina e faz com que a gente tenha um maior foco, uma maior atenção, uma maior percepção. Então esses dois hormônios que são liberados pelas nossas glândulas suprarrenais, elas fazem com que a gente tenha, entre outras coisas, ter uma maior resistência e ter uma maior atenção para a gente estar preparado para situações adversas. Então essa é uma da função aí das nossas glândulas suprarrenais, que é a produção desses dois hormônios. Então a gente sempre fala de hormônios e lembra em hormônios, por exemplo, vocês podem estar um pouquinho pensando, mas na minha cabeça os hormônios eles serviam mais para questões reprodutivas, questões sexuais, mas os hormônios eles têm diversas funções. Daqui a pouco a gente chega nessa parte dos hormônios que vão estar relacionados com a puberdade especificamente. Mas vocês veem que os hormônios eles têm um diverso leque de possibilidades de funções do nosso corpo, e não só quanto à questão sexual. Mas, continuando aqui, a gente entra agora nas glândulas pancreáticas. As glândulas pancreáticas, eu só peço com esses termos, eu sempre me enrolo. Elas têm uma função muito importante no nosso corpo e vocês devem conhecer não, eu acho que vocês já devem ter referências a respeito disso. Então, as glândulas pancreáticas, essas glândulas, elas são do nosso sistema digestório e endócrino. Então, elas estão aí nesses dois sistemas, tanto digestório como endócrino.
E ele é tanto exócrino, que ele secreta suco pancreático, como também ele é endócrino, que é a produção aí de hormônios, como é o caso da insulina e do glucagon. Então vocês vão ver na prática, ou melhor, na prática não, né? Num quadrinho que eu trouxe aqui para vocês, para ver qual é a função desses dois hormônios e por que são tão importantes, e porque algumas pessoas, infelizmente, não têm a função da produção desses hormônios de forma adequada. Que é, por exemplo, as pessoas que tomam insulina. Vocês também devem pensar assim, para que as pessoas tomam insulina? Então, algumas pessoas têm uma informação, uma percepção meio que distorcida de para que serve a insulina. Então, vocês vão entender agora e vai ficar super tranquilo para vocês. O que acontece? Normalmente as pessoas tomam insulina, vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram falar, vocês vão entender agora. Às vezes uma pessoa que consome muito açúcar, quando a gente fala de açúcar, não necessariamente é só doce. Às vezes açúcar é carboidrato. Carboidrato também é açúcar. Então, consumindo muita massa, tipo macarrão, pão, ou até o próprio açúcar, a gente tem uma coisa que nosso sangue ele meio que entra em uma hiperglicemia. A hiperglicemia é quando a gente tem uma grande taxa de açúcar no nosso sangue. Aí nosso pâncreas, nossas glândulas pancreáticas, elas liberam a insulina para que a gente pegue esse açúcar que está no nosso sangue. Essa hiperglicemia, ela está alta porque a gente tem uma grande quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, a insulina que ela sai lá das nossas glândulas pancreáticas, elas vão lá, agem nesse açúcar, transformando esse açúcar em que no caso é a glicose, em um glicogênio. Então, essa açúcar, que no caso é a glicose, ela passa a se transformar agora num glicogênio e fica armazenado no nosso fígado. Aí, isso faz com que a gente regule a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, você consome muito açúcar, nosso pâncreas libera a insulina transforma a glicose em glicogênio, armazena no nosso fígado, e nesse momento a gente tem uma reserva de glicogênio no nosso fígado. Por quê? Porque em algum outro momento pode ser que eu vá precisar. Então a gente vê, sei lá, eu comi muito açúcar agora, então eu vou ficar com alta taxa de hiperglicemia se meu pâncreas não liberar a insulina. Então quando faz isso, meu organismo poderia simplesmente excretar essa substância, mas ele guarda para um outro momento, porque existem situações que você não está com tanto tempo de se alimentar, aí seu fígado ele vai e transforma esse glicogênio em glicose novamente. É aí que entra a ação do glucagon. Então, deixa eu circular aqui para vocês. Então, ó, a insulina, ela pega a glicose que está no sangue, transforma em glicogênio e armazena no nosso fígado. Depois, quando a gente precisar, se eu passar, sei lá, uma manhã todinha sem me alimentar, eu iria precisar de açúcar no meu sangue, senão eu iria acabar desmaiando. É aí que o meu fígado, ele tá lá com esse glicogênio, aí agora entra o glucagon. Ele faz o processo inverso da nossa insulina. Então o glucagon ele vai transformar aquele glicogênio de volta em glicose. Então veja só, a insulina, ela pega a glicose, transforma em glicogênio e bota no fígado. E depois, ó, no fígado, eu pego a glicose, ou melhor, o glicogênio, transformo em glicose, voltando a esse controle de glicose, o controle de açúcar no meu sangue, ou no seu sangue, no sangue de qualquer outra pessoa. Então, algumas pessoas elas tomam insulina porque o pâncreas, as glândulas pancreáticas não funcionam de forma adequada e acabam não produzindo uma quantidade ideal. Então, por isso que algumas pessoas têm que tomar diariamente a insulina para controlar a sua hiperglicemia, para controlar a quantidade elevada de açúcar no sangue. Então, essa é a função da insulina. Para quem não conhecia, ou para quem já conhecia, ou até tem uma visão distorcida, é bom que vocês comentam depois com alguém na família de vocês, se por acaso tiverem diabetes, que é a situação no qual as pessoas tomam a insulina, certo? Então, se vocês conhecem alguém que tem diabetes, comentem com elas para ver se elas sabem por que elas tomam a insulina, e se não sabem, conversem com elas, expliquem a situação, que é sempre bom a gente passar essas informações adiante, certo? Mas continuando, agora a gente chega na parte que é o que as pessoas mais conhecem quando a gente fala sobre hormônios, que são os hormônios que estão ali relacionados com a vida sexual, com a puberdade, que é as gônadas. As gônadas são as glândulas, são os nossos órgãos sexuais, tanto masculino como feminino. A gente tem o testículo e a gente tem
os ovários. Então, eles produzem alguns hormônios que vão fazer com que nosso corpo eles consigam mudar. Por exemplo, nos testículos, entre os hormônios que são produzidos, a gente tem a testosterona, que faz com que o homem ele consiga ter barba, ele consiga ter um aspecto que a gente chama as características secundárias, as características sexuais secundárias. Que, por exemplo, a gente tem as características primárias, que é quando digamos que o bebê nasce, a gente consegue identificar que ele é um menino porque ele tem um pênis, a gente consegue identificar que é uma menina porque tem a vagina. Então, isso são as características sexuais primárias. As secundárias vêm depois, que é o alargamento do ombro, a barba, a forma como as pessoas conseguem se distinguir. Porque se você pegar dois recém-nascidos, digamos que você pegue dois recém-nascidos e coloque fralda neles, e eles não, a menina ou o menino não tenha brinco. Então, você coloca um do lado do outro, você não sabe quem é menino e menina. Então, aí a gente tem essas características sexuais primárias que elas não conseguem, a gente não consegue distinguir se é menino ou menina, a não ser que a gente veja o órgão sexual. Já nas características secundárias, que são propostas a partir desses hormônios que surgem na puberdade, eles fazem com que a gente consiga identificar. Então, se eu colocar eu e uma menina do meu lado, da minha idade, a gente consegue identificar quem é menino e quem é menina, porque eu tenho barba, eu tenho características masculinas, tenho traços masculinos graças a alguns hormônios que são produzidos pelas nossas gônadas, que são os hormônios sexuais masculinos ou femininos. Então a gente tem, por exemplo, o masculino, o órgão, ou melhor, o hormônio testosterona, enquanto das mulheres a gente tem, como a gente já deve ter ouvido falar, vocês devem ter ouvido falar em algum momento, a progesterona. Então aí são hormônios sexuais que fazem com que a gente tenha características masculinas ou femininas, que é o que a gente chama de características secundárias, que são formadas aí na puberdade, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido, e próxima aula a gente entra com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.